Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5, nós vamos ler dos versículos 17 até o versículo 20. Mateus 5, 17, 20. Podemos ler? Só para contextualizar a quem está nos visitando, ou os irmãos que talvez não tenham acompanhado há algum tempo, nós estamos aqui na igreja numa série do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele está na Bíblia, ali a partir de Mateus 5 e vai até Mateus 7, que é um momento de um ensino de Jesus, de um discurso de Jesus, quando se juntou uma multidão para ouvi-lo, e Jesus chamou os seus discípulos para mais perto e passou a ensiná-los. Começa aqui com as bem-aventuranças, que nós já vimos quando Jesus fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, e hoje nós chegamos nesse trecho do Sermão do Monte. Por acaso, esse é o nosso 9º sermão sobre o Sermão do Monte. E convido você a orar, e então, mais uma vez, nós lemos as Escrituras. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento. Traga, Senhor, a Tua palavra para os nossos corações, nos confronte, e que a gente possa sair daqui desafiados por Ti, Senhor, Te querendo mais, querendo a Tua verdade, querendo viver, Senhor, a Tua palavra cada vez mais nos nossos dias, Pai. Te pedimos por tudo isso, apesar de mim, Senhor. No nome de Jesus, amém. O texto que nós pedimos que os irmãos abram as suas Bíblias nos diz o seguinte, Jesus falando, tá? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém. Irmãos, nós chegamos aqui em Mateus 5, 17, em um momento decisivo do Sermão do Monte. Essa passagem ela tem implicações teológicas muito ricas, muito profundas. E a gente poderia tratar de diversos detalhes que estão aqui contidos nesse texto, como a relação entre Antigo e Novo Testamento, a continuidade da lei, a natureza do cumprimento da lei a partir de Jesus Cristo. Tudo isso está aqui no texto. Mas esse não é o caminho que a gente vai seguir hoje, aqui nessa tarde. Inclusive, há pouco tempo, no Sermão da Páscoa que tivemos aqui, nós deixamos claro que como Jesus cumpriu a lei, que Jesus cumpriu a lei e como essa obra de Cristo em relação ao cumprimento da lei se aplica a nós. Mas hoje a gente vai trazer esse texto que nós lemos para uma perspectiva um pouco mais pastoral, uma perspectiva um pouco mais desafiadora. A gente vai olhar para ele para tentar entender como é que ele confronta a nós. Como é que ele deve nos moldar, como é que ele trata da nossa maneira de viver, das nossas escolhas, da nossa realidade vivida dia após dia. Porque o que Jesus está tratando aqui não é simplesmente uma discussão teórica, teológica sobre a lei. O que está acontecendo aqui é que Jesus está preparando o terreno para começar a falar dentro do Sermão do Monte sobre comportamento. Começar a falar
da vida prática. Começar a mostrar como é que alguém que pertence ao reino de Deus vive de fato, como é que ele se comporta. Jesus está introduzindo aqui a parte do sermão onde ele é mais prático, onde ele vai começar a trazer questões concretas da vida. Por exemplo, como lidar uns com os outros nas nossas relações, como lidar com o dinheiro, como lidar com as boas obras, como devemos orar, como devemos agir em relação às tentações, como devemos agir em relação ao adultério, à vingança, ao perdão, aos inimigos e a tantos outros temas. A partir de agora, Jesus estabelece padrões. E existe algo que precisa ficar claro, portanto, desde o início. Existe uma tendência muito grande nos nossos dias de tentar ajustar o padrão de Deus para a nossa realidade. As pessoas não rejeitam necessariamente ou abertamente a ideia de santidade, mas tentam redefini-la. Tentam abaixar o padrão que Jesus estabelece, que Deus estabelece, para que ele se torne possível dentro da vida que elas já decidiram viver. E isso é uma ilusão. Deus não muda, sua palavra não muda, seu padrão não muda. O padrão de Deus não é negociável. A vontade de Deus não se adapta ao homem. E é exatamente isso que Jesus está deixando claro aqui. Nesse trecho, nesse momento, a lei de Deus não será flexibilizada para acomodar o coração humano. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Ele nos libertou da condenação que viria sobre nós por causa do pecado, por causa do descumprimento da lei, e nós já tratamos disso aqui. Mas Cristo não nos liberou para vivermos ignorando a vontade de Deus. Ele nos chama a uma vida alinhada com o padrão de Deus. Ele nos chama a uma vida alinhada com a vontade de Deus. E em muitos trechos do Sermão do Monte, Jesus vai mostrar como é que a lei estava vindo de forma distorcida, sendo afrouxada, e ele vai restaurar o significado dela. O texto, então, nos coloca aqui numa situação, numa pergunta simples. Em outras palavras, onde é que eu estou querendo chegar dizendo tudo isso? Nós vamos viver tentando ajustar o padrão de Deus à nossa vida? Ou a gente vai ajustar a nossa vida ao padrão de Deus? Eu não sei se você já parou para pensar sobre sua vida em relação a isso. Mas não é raro a gente viver desta forma, que Jesus está aqui, de alguma forma, criticando, ensinando. Então, no texto que nós lemos, Jesus ele começa corrigindo um possível mal-entendido. Ele começa dizendo: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Jesus está dizendo que ele não veio enfraquecer o que Deus já havia dito, o que Deus já havia estabelecido. Ele não veio substituir o padrão de Deus para as nossas vidas, apresentar algum outro tipo de padrão. Ele não veio flexibilizar o padrão de Deus. Ele não veio flexibilizar a vontade de Deus por alguma coisa mais leve, mais acessível. E Jesus faz isso, apresenta isso aqui de duas formas. Primeiro, ele está mostrando que a palavra se cumpre nele. Ele está falando que o que os profetas afirmaram é verdadeiro e encontra seu cumprimento nele mesmo.
As profecias do Antigo Testamento, a palavra de Deus desde a antiguidade é verdadeira, é confiável e estava se cumprindo ali. Mas, trazendo para uma forma mais prática que nós propomos abordar aqui, existe essa segunda dimensão que é igualmente importante. Jesus afirma a permanência da lei. Quando ele fala, não vim abolir a lei. Não vim abolir a lei. Ele está demonstrando que a lei de Deus continua exigível. É por isso que ele é tão enfático. E ele fala aqui que sequer o menor símbolo da língua que era utilizada na época para escrever a lei de Deus, o menor símbolo daquele idioma será ignorado. Nem o menor detalhe será ignorado. A palavra de Deus permanece firme, exigível, com toda a sua autoridade. E isso confronta os nossos corações. Nós temos sim uma tendência em que nós queremos um Deus que se ajuste a nós. Nós queremos uma vontade de Deus que caiba na vida que a gente já decidiu viver. A gente quer manter a fé, mas sem o peso da santidade. A gente quer que Deus se adapte aos conceitos filosóficos, teológicos e fantasiosos, muitas vezes, que nós criamos. Mas Jesus não permite essa leitura. Jesus não veio tornar Deus menos exigente. Ele não veio ajustar a vontade do Pai ao nível humano. Ele veio revelar essa vontade e cumpri-la de forma perfeita. E isso é fundamental para que a gente entenda o Evangelho corretamente. A graça de Deus, que nós tanto ressaltamos aqui, ela não elimina a santidade. A graça não torna a obediência opcional. A graça não diminui o padrão de Deus. A graça muda a nossa relação com esse padrão, as consequências de nossa inadequação ao padrão de Deus. Ela nos livra da condenação por não termos cumprido o padrão. Porque Cristo cumpriu em nosso lugar, mas não substitui a exigência de Deus para que a gente busque viver o padrão que Ele mesmo estabelece. O alinhamento de nossas vidas com aquilo que Ele revelou nas Escrituras e preservou nas Escrituras até os nossos dias hoje. Por isso, se a gente quiser entender o que é que Deus espera de nós, a gente precisa se libertar dos nossos pré-conceitos, dos conceitos pré-concebidos. A gente não deve olhar para as Escrituras a partir das coisas que nós mesmos criamos e sustentamos, adaptando o que é a fé, ou o que é que significa de fato render-se ao Senhor e uma vida alinhada com Ele. A gente deve olhar para Cristo e ver em Cristo qual é o padrão de Deus, porque nele esse padrão foi plenamente revelado, ao mesmo tempo em que a graça permanece sendo oferecida plenamente a cada um de nós. E é aqui, depois disso, que Jesus nos traz a advertência. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo. Jesus está trazendo aqui uma ideia, um conceito que não é simplesmente desobedecer no sentido comum. O verbo que é utilizado aqui aponta para algo mais profundo.
o verbo grego utilizado aqui, quando Jesus está falando disso, traz a ideia de afrouxar, de soltar, de diminuir. Então a ideia não é simplesmente desobedecer o mandamento. É mais profundo. É diminuir o padrão. É diminuir a exigência. É afrouxar para que caiba naquilo que a gente espera que caiba. Como estou falando e já falei aqui nessa tarde. Jesus está falando de quem reduz a exigência de Deus. De quem trata como secundário o que Deus tratou como sério. De quem ajusta a verdade para que a verdade não confronte mais. E isso se torna mais grave quando passa a ser ensinado aos outros. Quando alguém não apenas vive assim, vive dessa forma, mas influencia os outros a viverem desta mesma forma. E aqui, irmãos, esse é um problema extremamente atual. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas não rejeitam ou não rejeitaram a fé abertamente, mas reinterpretam a fé. Não abandonam a Bíblia, mas ajustam a sua leitura. Não negam o pecado, mas mudam o nome do pecado para tornar aquilo aceitável. E o padrão vai sendo lentamente reduzido, afrouxado, relativizado. E isso acontece muitas vezes de uma forma bem sutil. Não aparece como uma rebelião aberta. Muitas vezes é apresentado e aparece como algo razoável, equilibrado, adaptado à realidade e aos tempos que vivemos. Aparece muitas vezes como se fosse uma expressão de amor, de acolhimento, de tolerância. E nós temos uma geração que foi ensinada e que tem sido ensinada a ler as Escrituras a partir de convicções próprias, convicções pecaminosas, fazem o caminho contrário, vestem as lentes das ideologias desse mundo e tudo aquilo que enxergam nas Escrituras que vão ao encontro, de encontro a essas ideologias, é rejeitado, é reinterpretado, é modificado. Mas não é só. Há uma tentativa também de monopolização do discurso, da análise dessas questões, de forma que a sociedade hoje tenta impedir que a igreja se posicione sobre esses temas. Que esses temas sejam tratados, expostos e confrontados à luz da palavra de Deus. Por exemplo, reduzem a categoria de muitos assuntos a simplesmente um tema político. Pegam um assunto e diz: não, isso não é assunto para a igreja se meter, porque isso aí é política. A política não deve entrar na igreja. E eu concordo, a política não deve entrar na igreja. Mas tem muitos assuntos que atravessam a política, que não são simplesmente política, e que a igreja deve tratar, deve expor, deve se posicionar, deve confrontar com as Escrituras. Precisamos tomar cuidado com a estratégia de Satanás, de eliminar a Bíblia do debate que tem moldado uma geração. Não existe nada na existência que não deva ser confrontado, analisado à luz da palavra. Quando a vida deixa de ser tratada como sagrada desde o ventre, e o aborto passa a ser defendido como um direito, o que está acontecendo ali não é simplesmente um debate social,
político. É o padrão de Deus sendo rebaixado. É a lei de Deus sendo relativizada. Quando a identidade do homem, da mulher, criada por Deus, é relativizada, e se afirma que o ser humano pode se redefinir da maneira como bem entender, independentemente da criação, o que está acontecendo não é simplesmente uma discussão cultural. É a palavra sendo afrouxada, relativizada, rebaixada. É a ordem de Deus sendo questionada. Quando a sexualidade é desconectada do padrão estabelecido por Deus e passa a ser guiada apenas pelo desejo, pela vontade, o que nós temos não é simplesmente liberdade, é rejeição daquilo que Deus definiu. E nós precisamos ter a coragem de falar essas coisas, de enfrentar esses temas nos nossos dias à luz da palavra. Porque perceba o que está acontecendo. Não é simplesmente um debate de ideias. Entenda. É uma disputa de autoridade. Quem é que define o que é certo? Quem é que define o que é vida? Quem é que define o que é identidade? Quem é que define o que é ser moral? Quando o homem passa a responder essas perguntas por si mesmo, ele não está apenas discordando das Escrituras, discordando de Deus, ele está se colocando no lugar de Deus. E é exatamente isso que está por trás desse movimento de afrouxamento da palavra de Deus, da lei de Deus. Não é simplesmente fraqueza moral, é rebelião contra Deus, disfarçada de sofisticação. É desobediência. É pecado revestido de linguagem aceitável, de beleza. E isso é ainda mais perigoso, mais grave, quando entra na igreja. Quando cristãos começam a ter vergonha do que a Bíblia afirma claramente. Quando cristãos começam a evitar textos da Bíblia que afirmam claramente valores e questões contrárias ao que tem sido defendido lá fora. Quando reinterpretam aquilo que sempre foi entendido de forma clara ao longo da história. Quando a pressão externa começa a moldar a leitura interna das Escrituras. Nesse momento já não é mais o mundo que está afrouxando o padrão, é a própria igreja seguindo o mesmo caminho. E não pode ser assim, meus irmãos. Jesus está dizendo isso. E isso não é pequeno. Afrouxar o padrão de Deus não é um ajuste inocente, não. É uma distorção séria da verdade. Porque no fundo, repito, não se trata de um debate de ideias, tampouco apenas de comportamento, mas se trata de submissão, de autoridade, de quem é a autoridade nas nossas vidas. Ou nós nos submetemos à palavra de Deus, ou tentamos submeter a palavra de Deus a nós. E neste segundo caminho,
estaremos nos encontrando aqui, condenados por Jesus, advertidos por Jesus. E é por isso que nós temos esse trecho tão importante no Sermão do Monte. Se você olhar aí para a sua Bíblia, se ainda estiver aberta, você vai ver, como falei, que a partir de agora Jesus vai falar de temas muito concretos, que eram temas, podemos dizer assim, polêmicos, naquele momento. Porque ali o padrão de Deus havia sido reduzido, havia sido afrouxado. Jesus começa a dizer, olha, vocês ouviram que é dessa forma. Está sendo dito na sociedade que é dessa forma. Está sendo ensinado a vocês que é dessa forma. Mas não é. O padrão de Deus é esse. E ele vai falar. Quer um exemplo muito simples? Divórcio. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão do divórcio. O padrão do casamento tinha sido afrouxado. E havia essa prática de repudiar a mulher por qualquer motivo e de qualquer forma. E Jesus vem e restabelece o padrão. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com mulher divorciada estará cometendo adultério. E Jesus restabelece o padrão. Quer outro? Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, e tinham afrouxado, portanto, o que é um adultério. Aí Jesus, inclusive, só se considerava, aqui uma informação, na cultura, o adultério era ter uma relação com a mulher de outro homem. Se a mulher não tivesse outro homem, não era adultério. Veja que coisa. Então, tinham rebaixado o padrão. Jesus chega, vocês ouviram, estão fazendo isso. Mas eu lhes digo, qualquer pessoa, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus vai e restabelece o padrão ali naquele momento. Isso deixa claro que o problema nunca foi falta de informação. A lei de Deus era conhecida. Mas o problema sempre foi, naquele tempo e ainda é hoje, o coração não querer se submeter completamente à vontade de Deus. Como é que você tem conduzido a sua vida, meu irmão? Nós temos uma comunidade, vocês são muito inteligentes. E certamente fazem muitas reflexões sobre a vida. E eu queria humildemente lhe advertir. Cuidado com a forma como você tem interpretado o padrão de santidade que Deus apresenta para que você viva. Porque seu coração não vai querer se submeter a esse padrão. E você vai ser muitas vezes tentado a construir novas interpretações sobre o padrão de Deus para a sua vida, para que ele se encaixe no seu pecado, para que você tolere o pecado, para que você viva em pecado. Seu coração vai sempre querer afrouxar a lei de Deus.
ou querer trazer uma realidade para a sua vida, como se a lei de Deus não fosse mais exigível por conta da graça. Mas a relação entre graça e lei não acontece dessa forma. E é nesse ponto que Jesus leva a discussão para um nível ainda mais profundo. Porque, finalmente, qual é o caminho? Não é nem reduzir o padrão, nem confiar no esforço externo. Depois que Jesus afirma que não veio abolir a lei, depois de advertir sobre o perigo de afrouxá-la, ele conclui com uma declaração extremamente forte. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Isso não é uma frase de pouco impacto. Certamente as pessoas que estavam ouvindo ali ficaram chocadas com o que estavam ouvindo. Porque os escribas e os fariseus, eles eram conhecidos justamente por levarem a lei de Deus muito a sério. Eles eram disciplinados, rigorosos, cuidadosos com cada detalhe da lei. Alguém que olhasse de fora, hoje a gente quando fala de fariseus, a gente já pega tudo o que aconteceu com eles, né? Quanto Jesus os confrontou, os chamou de raça de víboras, sepulcros caiados. Mas imagine que você está vivendo lá naquele momento em que Jesus está falando isso, você ainda não teria essa interpretação sobre os fariseus. Então, alguém que olhava de fora para aquele grupo, ia olhar para eles como homens, talvez os homens mais comprometidos com Deus que existia naquela sociedade. E Jesus chega e diz: isso não basta. A justiça de vocês tem que exceder a justiça dos fariseus e dos escribas. Porque, irmãos, é possível a gente manter um padrão externo elevado e ainda assim ter um coração desalinhado com Deus. É possível a gente parecer fiel à lei e ainda assim, ao mesmo tempo, estar longe de Deus, longe do Deus da lei. E isso se conecta com tudo que a gente está falando, tudo que a gente viu até agora. Eu não cito os pontos aqui, mas no primeiro ponto, a gente viu que o padrão de Deus não foi diminuído. Cristo cumpriu o padrão de Deus completamente. No segundo ponto, nós vimos que o homem tenta afrouxar esse padrão para torná-lo mais confortável. E agora, Jesus mostra que o rigor externo não resolve o problema. Porque o problema não é simplesmente o quanto nós obedecemos, mas como e por que nós obedecemos. A justiça dos fariseus era uma justiça de aparência. Era visível, era mensurável, era comparável, mas não alcançava o coração deles. E é por isso que ao longo do Sermão do Monte, Jesus vai aprofundar a lei e não vai tornar a lei mais leve. Vai tornar a lei mais profunda do que todos imaginavam ali. E Jesus vai confrontar a hipocrisia do coração, a hipocrisia na oração, a hipocrisia no jejum, nas boas obras, porque ele vem mostrar que o padrão não é externo, o padrão é o coração, não é o que é visto simplesmente. E, meus irmãos, a gente precisa guardar o nosso coração em relação a tudo isso. O que estou querendo lhe dizer é que o que deve mover a nossa
obediência diante de tudo isso que a gente está falando, o nosso padrão de vida diante de Deus não é o reconhecimento das outras pessoas, não são os aplausos, não são os outros saberem o que nós fazemos para Deus. Inclusive, Cristo critica isso. E ele chega e faz, é aplauso que você quer, em outras palavras, então está aqui. E essa é a sua recompensa. Essa era a recompensa dos fariseus. E ponto final. Mas o que deve mover a nossa obediência é o coração ajustado para querer honrar a Deus, por amor a Ele, por amor à palavra. A gente precisa, portanto, de transformação. Não é simplesmente de informação. A gente precisa de um coração transformado pelo próprio Deus. Eu falei há pouco, seu coração não vai querer o padrão de Deus. E enquanto ele não for transformado pelo próprio Deus, essa será a realidade da sua vida. Mas Deus opera em nós uma transformação interna que é real, que traz a gente de volta a um equilíbrio, que traz para as nossas vidas o desejo de obediência, o desejo de santidade, coloca a gente num caminho de crescimento, de maturidade. Não é um caminho de perfeição. Nós continuaremos lutando contra nós mesmos, mas nós vamos reconhecer isso. Nós vamos sair do trono. Nós vamos começar a olhar para a nossa vida e se questionar, ao invés de sempre partir do pressuposto que nossos conceitos estão sempre certos. A gente vai olhar para as Escrituras e vai começar a aceitar o que ela diz, independentemente do que a gente pensa ou sente. Se ela diz que está errado, que não deve ser assim, por mais que a gente quisesse que fosse assim, a gente vai concordar que está errado e não deve ser assim, e a gente vai querer que Deus arranque aquilo da nossa vida, por amor a Ele, e sem precisar tocar trombetas diante de si. Encerrando, irmãos, esse texto nos coloca diante de uma pergunta simples: o que é que você tem feito com o padrão de Deus? Você tem ajustado a sua vida àquilo que Deus revelou, à sua palavra? Ou você tem tentado ajustar a verdade de Deus a uma vida que você já decidiu viver? Pouco importa o que está na palavra. Ou você tem tentado afrouxar o padrão de Deus para seguir por seus próprios caminhos? E eu queria que você olhasse para a sua vida e tentasse, de fato, identificar. Será que você tem negociado a sua fidelidade a Deus? Será que você tem afrouxado o padrão de Deus na sua vida? Por fama? E me permitam o peso da palavra, mas com muita responsabilidade eu digo:
às vezes, a gente afrouxa o padrão de Deus para manter coisas nas nossas vidas que nós achamos que sem elas nós não vamos conseguir viver, que sem elas nós vamos ser infelizes, que sem elas seremos mal vistos na sociedade, no nosso emprego, na nossa família. E a gente se prende sem tomar decisões que a gente deveria tomar. Às vezes a gente afrouxa o padrão de Deus para manter um emprego que está constantemente nos levando a fazer o que é errado. Que no dia que a gente se posicionar para dizer, não vou mais fazer isso, vou fazer o que é certo, a gente vai ser demitido. Diga, pastor, você está sendo irresponsável. O irmão vai perder o emprego. Vai. Deveria. Porque o Senhor dele não é o dinheiro. Quem sustenta ele não é aquele emprego. Por mais que possa parecer que seja. E quem prova da fidelidade do Senhor nunca sai desamparado. Não tenha dúvida alguma disso. Eu não sei quais são as decisões de vida que você precisa tomar para ajustar a sua vida ao padrão que Deus espera de você. Mas eu tenho certeza que há decisões na sua vida que você pode e deve tomar para avançar num caminho de santidade com Deus. Para reconhecer o senhorio de Deus. Para reconhecer sua dependência dEle. Disso eu não tenho dúvida. Todos nós carregamos nossas incoerências e questões. Tenha coragem de se posicionar pessoalmente, intimamente, pelo que Deus espera de você. E trabalhe isso na sua vida. Esmurre seu corpo. Lute contra você mesmo. E viva o melhor de Deus para a sua vida. Não há caminho melhor. Além disso, não tenha medo de defender a verdade de Deus no meio dessa sociedade caída. Vão tentar lhe calar com discursos lindos, jurídicos, filosóficos. Mas o seu padrão não é esse. Tudo aquilo que confronta as Escrituras deve ser trazido à luz, exposto, confrontado. Não afrouxe o padrão. E que a gente possa deixar para as próximas gerações, aqueles que virão após nós, essa postura de coragem de defender publicamente a verdade de Deus, custe o que custar. Que vai chegar o dia, em nossa geração ou nas próximas, em que a verdade de Deus custará sim a nossa liberdade, as nossas vidas. Já houve na história esse tempo. Há em nossos dias, em países distantes de nós. E haverá o dia em que em toda a terra
o padrão de Deus será rejeitado, perseguido, proibido. E que a gente permaneça firme e se encontre fiel. Encerro dizendo mais uma vez: não sei em que área da sua vida você andou relativizando o padrão de Deus, mas Ele lhe chama à santidade. E Ele te oferece perdão, recomeço. Ele te capacita para viver a vontade dEle. E todas as vezes que você cair, Ele estará de mãos estendidas para lhe levantar e te dar uma nova chance e te colocar no caminho. A palavra de hoje não é para você carregar peso, mas caso você perceba que a sua vida não está no padrão de Deus, você entenda que você não é aceito por Deus por conta de sua performance pessoal, por conta de sua capacidade de cumprir o padrão de Deus. Você é aceito por Deus porque Cristo cumpriu esse padrão no seu lugar. E a partir do momento que você deposita a sua fé em Cristo, Ele atribui a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo a você. Não há mais culpa em você. O que há é graça e perdão, renovo, recomeço. E sempre que você precisar, Ele estará ao seu lado, te transformando, te guiando. Então eu lhe convido a cantar agora. Nós vamos cantar uma música que fala "Eu me rendo", que tem tudo a ver com o que a gente falou. Se você tem se segurado nas suas verdades, se você tem se segurado nos padrões que você mesmo estabeleceu, hoje é o dia de você dizer ao Senhor: eu me rendo, Senhor, eu solto as rédeas. Cante do fundo do seu coração. Vamos ficar de pé?